Bom dia, alegria poder chegar até na tua casa nesta manhã de domingo, neste culto online aqui da comunidade luterana do Fundo Canoas. Lembrando que por conta do decreto estadual não acontece o culto presencial na nossa comunidade. A maneira que temos de levar até a palavra de Deus até a tua casa é através desse meio, onde tu nos assistes. Muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pela tua companhia. Obrigado por estares nos dando a honra de chegar até você através da tecnologia que nos conecta, que nos une. Neste dia, que é o primeiro domingo de março, estamos vivendo aí momentos muito difíceis da história mundial, especialmente aqui em Santa Catarina. Nunca talvez tivemos uma crise tão severa, uma crise sanitária tão severa, com o colapso completo do nosso sistema de saúde. São momentos de bastante preocupação, são momentos de bastante angústia, são momentos que nos deixam aflitos, que nos deixam de alguma forma preocupados e em busca de uma luz no fim do túnel. E eu não sei quanto a ti, mas eu tenho receio do amanhã. E se eu olho para as circunstâncias ao meu redor, eu fico bastante preocupado. E essa semana, a palavra de Deus veio ao meu coração fortemente. Na quinta-feira de manhã, a palavra veio fortemente ao meu coração, trazendo consolo, trazendo alguma tranquilidade. E Deus falou comigo, Deus colocou no meu coração a palavra de Hebreus capítulo 12, versículo 2. Eu vou ler apenas parte do versículo, que é o que falou de maneira toda especial comigo. Ali diz, em Hebreus 12, 2, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se a gente olha as circunstâncias ao nosso redor, se a gente olha para o sistema de saúde, se a gente olha para as nossas autoridades, se a gente olha para a pandemia, se a gente olha para essa situação toda, a gente fica desesperado. Mas se a gente olha para Jesus, o autor e consumador da fé, aí então a gente encontra alento, consolo, forças, motivação, esperança, amparo, sustento, energias, e a gente se sente seguro, tranquilo e carregado. Essa palavra falou ao meu coração de uma maneira muito especial nesta semana. E Deus me disse, Everson, não olha para as circunstâncias, olha para mim. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, eu te carrego. E esse é o meu desejo também para ti, nesta manhã, que tu possas experimentar também, em Jesus, o cuidado constante. Jesus disse ao final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. Isso quer dizer o quê? Que também em meio a esse caos que a gente está vivendo, ainda assim, Deus está conosco. E por isso eu quero olhar para Jesus. Eu quero olhar para esse Deus que fez a promessa. Eu quero olhar para esse Deus que está comigo, que está contigo, que está com cada ser humano nesse momento. E quero olhar para esse Jesus. Quero fazer sim a minha parte. Quero cuidar de mim, cuidar dos meus, mas eu quero confiar na condução de Jesus. Jesus é aquele que nos conduz ao longo da história. E por isso eu quero olhar para Ele. E por isso essa palavra de Hebreus capítulo 12 é tão preciosa, quando ela me convida a olhar para Jesus, autor e consumador da fé. A gente começa esse culto em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu quero te convidar a uma palavra de oração. Santo Deus, bondoso Pai, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer por mais uma semana que tu nos deu. Estamos vivendo, Senhor, dias bastante difíceis na história da humanidade. Estamos vivendo, Senhor, situações muito complicadas. Pessoas estão morrendo,
outras estão doentes, outras estão exaustas, outras estão desanimadas, outras estão, Senhor, sem esperança. Mas, Senhor, que a Tua palavra nesta manhã venha ao nosso encontro, nos trazendo, Senhor, amparo, sustento, cuidado, esperança, fortaleza, socorro bem presente. Senhor Deus, eu quero te pedir que Tu estejas abençoando esse tempo de culto, estejas Tu, Senhor, conosco, nos amparando e nos carregando. Senhor, abençoa. É o que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Nós agora queremos acompanhar uma canção com o Ministério de Louvor da Igreja Batista da Água Branca, em São Paulo, e na sequência, então, a pregação da Palavra de Deus. Tesouros que um dia se consumarão. nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo. Dispor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales. E não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz no mar um caminho. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja contigo, agora e sempre. Amém. Nós estamos vivendo um período que é conhecido como o tempo da Quaresma, especialmente no mundo católico recebe esse nome. Eu prefiro falar do período da paixão, tempo da paixão de Cristo. Mas independente
né? Terminando o carnaval, começa o tempo da quaresma. Esse tempo que é conhecido tradicionalmente como o tempo de preparação para a Páscoa, um tempo de preparo, um tempo de buscar a paz interior, o perdão, estar de alguma forma se penitenciando para receber então o sacramento no dia de Páscoa. Isso é o que povoa o coletivo popular por aí. Mas o período da quaresma, sim, quer ser um tempo de preparação, é verdade, quer ser um tempo de aguardar a Páscoa, é verdade, mas o período da quaresma, ele traz também na sua história, nesses momentos que antecedem, nesses dias que antecedem a crucificação e ressurreição de Jesus, traz em si várias histórias bíblicas importantes, interessantíssimas, que precisam de alguma forma nos acompanhar nesse período também. E uma dessas histórias nós queremos nesta manhã trazer a nossa conversa, que é a história, assim, os tradutores deram o nome, de a história da purificação do templo. Esse texto nós encontramos no Evangelho de João, o capítulo 2, os versículos 12 a 22, que nos dizem o seguinte. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. João 2, 12 a 22 diz o seguinte: Depois disso, Jesus desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: Tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: Destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual Jesus falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Esse texto, ele antecede a Páscoa. Ele antecede aquele momento em que Jesus, então, está crucificado e em que ele vem para cumprir o plano de salvação da humanidade, que acontece na Páscoa. A Páscoa é um momento muito pouco comemorado pelos cristãos. A Páscoa é um momento que deveria ser muito mais comemorado pelos cristãos. Sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte. Nenhum Deus que não vence a morte é digno de confiança. Mas Jesus venceu a morte. Ele de fato estava morto. Ele de fato foi pendurado numa cruz. Ele de fato foi colocado num túmulo. E ele de fato ressuscitou. Além dos textos bíblicos, além da Escritura Sagrada que nos certifica desta história, existem também relatos extrabíblicos que nos garantem a veracidade desses fatos. Então, Jesus é aquele que morreu numa cruz, foi colocado num túmulo e que no 3º dia não estava mais no túmulo, ele ressuscitou. E antes desse evento tão importante, tão fundamental para a fé cristã, acontece essa história aqui, onde Jesus vai até o templo. Jesus estava em Caná da Galileia,
No Evangelho de João, capítulo 2, Jesus está em Caná da Galileia. Acontece ali o milagre do vinho, naquela festa de casamento, e na sequência, então, Jesus está em Jerusalém. Ele está em Jerusalém, e quando ele chega ali no templo, ele vê aquilo tudo e ele fica extremamente agitado. Ele fica extremamente nervoso. Diz o texto que Jesus faz um chicote e sai batendo e derrubando mesa e correndo com todo mundo dali e dizendo: não façam da casa de meu pai um mercado. Que foi o que vinha acontecendo ali. Os cambistas estavam ali por quê? Porque o templo em Jerusalém era o lugar da onde vinham, para o qual vinham pessoas de todas as partes do Império Romano. E essas pessoas vinham, então, dos seus países com o dinheiro para pagar o imposto do templo. Só que o imposto do templo só podia ser pago com dinheiro judeu. Por isso tinha cambistas ali. E as pessoas vinham, então, e ali trocavam o seu dinheiro pelo dinheiro judeu. E também em dinheiro judeu eram negociados os animais para o sacrifício. Ninguém poderia vir, nenhum judeu, por exemplo, podia vir da Espanha ou de Roma trazendo na corda o seu animal para o sacrifício. Isso simplesmente não era possível. Então em Jerusalém girava um comércio muito forte, muito grande de animais destinados para os sacrifícios. E tudo isso movimentava dinheiro. Jesus, ele está vendo tudo aquilo e ele está indignado com aquilo tudo. E ele então resolve dar um basta nisso. Ele faz um chicote e ele sai batendo. Ele faz um chicote e sai derrubando tudo. Não diz o texto que Jesus bateu em pessoas. Não diz o texto que Jesus agrediu pessoas. No texto não diz isso. Apenas Jesus se utilizou do chicote para fazer uma limpa ali. Porque muitos poderiam usar isso também como uma justificativa para o uso da violência. Mas Jesus, o texto diz que ele não saiu batendo em ninguém. Ele foi derrubando as coisas com o chicote. Por que esse detalhe é importante? Porque senão a gente pode facilmente achar que Jesus é alguém que apoia a violência, apoia a agressão. E isso não é verdade. Muito bem, mas vamos voltar aos detalhes do texto. Os cambistas estavam ali então para fazer a troca do dinheiro. E os cambistas certamente se aproveitavam também da sua posição de cambista. E se alguém vinha com X valor estrangeiro, havia a taxa de câmbio e a pessoa recebia menos do que ela havia trocado. Então havia todo um comércio, todo um interesse ali ao redor. Havia também o comércio dos animais. E o templo, onde essas pessoas ali estavam, de alguma forma, entre aspas, trabalhando, era o centro da fé de Israel. Para um israelita daqueles tempos, imaginar uma vida de fé em Deus, no Criador, sem o templo, era um negócio meio inviável, era um negócio meio difícil. Os israelitas não conseguiam imaginar direito isso. Claro que no Antigo Testamento, no tempo do exílio, eles já tiveram que se adaptar a uma experiência de fé, de espiritualidade sem o templo, porque eles estavam na Babilônia, longe da sua terra de origem. Mas o templo era algo muito presente e importante na experiência de fé dos israelitas. E por isso as pessoas iam para o templo, as pessoas queriam participar dos cultos, as pessoas desejavam, isso era um orgulho para o seu pai, levar os seus filhos para participarem do culto, para estarem ali naquele lugar, para oferecerem o seu sacrifício pela sua família, pelos pecados, expiar os pecados, né, como diz no Antigo Testamento. Então o templo ele era de vital importância para a experiência de espiritualidade israelita. Até aí não há problema. O problema está no que fizeram do templo. Do que fizeram do templo. Por que Jesus se revolta quando ele verifica que o templo virou lugar de comércio? Eu tenho duas suspeitas que eu quero compartilhar contigo nesta manhã. Por que Jesus se revolta quando ele verifica que o templo virou lugar de comércio? Primeiro,
Porque a espiritualidade, a fé, a devoção a Deus estavam em segundo plano. A minha primeira suspeita é essa, de que a fé, a espiritualidade, a devoção a Deus estavam em segundo plano. Muitos dos embates que Jesus teve e que estão registrados na Sagrada Escritura tinham por objetivo alertar as pessoas de que nós podemos ter uma vida ética irrepreensível. Nós podemos ser eticamente muito corretos. Nós podemos fazer o que Deus quer, sem, contudo, o nosso coração pertencer ao Senhor. A experiência da fé dos israelitas estava para muitos, se não para a maioria, mas para uma boa quantia deles, dos israelitas, estava atrelada a uma tradição, que não estava mais atrelado a um coração temente a Deus. Precisava fazer o sacrifício de uma pomba, de uma ovelha, enfim, era feito e deu. As pessoas até viviam uma vida correta, uma vida ética, uma vida onde a presença norteadora da palavra de Deus estava ali, mas o coração estava longe. E isso não é só uma experiência do Novo Testamento. Isso não é só um fato do Novo Testamento. Isso é já uma realidade também do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a gente vê com frequência Deus dizendo para os israelitas que o coração deles estava longe de Deus. Então, Jesus se revolta diante daquela situação ali no templo, porque ele vê que o templo virou casa de comércio e que as pessoas vão ali prestar culto, mas o coração está longe de Deus. O coração está longe do Criador. O coração está longe da presença renovadora, restauradora, revitalizadora de Deus. O povo estava adorando a Deus por tradição, por costume, simplesmente porque era a ordem do dia agir dessa forma. Mas já em Isaías, capítulo 29, versículo 13, ali nos é revelado, muito tempo antes de Jesus, que o povo adorava a Deus apenas com a boca. Ali diz assim, em Isaías 29, 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Era ensinado de pai para filho nos tempos de Jesus que o templo era importante e que fazer os sacrifícios eram importantes. Isso era ensinado de pai para filho. Eram ensinados os mandamentos. As pessoas tinham até uma conduta ética interessante, legal. Muitos eram irrepreensíveis. Mas isso tudo era dissociado do coração. Tudo isso era dissociado de uma verdadeira experiência de espiritualidade com o Criador. Eu estou falando de maneira geral, é óbvio que haviam exceções, mas no geral era o que acontecia. As pessoas adoravam a Deus, prestavam culto a Deus, invocavam a Deus, não porque viviam numa relação de profunda intimidade com o Criador, mas era da boca para fora. Isaías denuncia isso. Jeremias, também no capítulo 12, versículo 2, diz: tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. É Jeremias dizendo que o povo tem Deus na boca o tempo todo, mas Deus está longe do coração, longe da fonte, da alma, longe de uma experiência íntima, profunda, sincera, verdadeira, intensa com o Senhor. O problema da alma que sempre acompanhou, o problema de alma que sempre acompanhou o povo de Deus, e também no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e ainda hoje, é o culto prestado apenas da boca para fora. O culto prestado apenas com ritos, com regras, com normas, com comportamento,
mas o coração está longe de Deus. O coração não tem a devida reverência na presença de Deus. E quando eu falo aqui de reverência, eu não estou falando de respeito apenas. Eu estou falando de saber que nesse momento, mesmo que online, nós estamos na presença do Santo Deus Criador poderoso, o Deus que tem o controle da história nas suas mãos. Era essa reverência que faltava. As pessoas iam para Jerusalém, faziam os sacrifícios, trocavam suas moedas, faziam os seus cultos, participavam daqueles momentos e voltavam para casa sem de fato ter tido uma experiência profunda de intimidade com o Senhor. Muito parecido com o que acontece também nos dias de hoje, muitas vezes. Muitas vezes nós vemos pessoas que no final dos nossos cultos, das nossas reuniões, dizem assim: que palavra! Que palavra! Mas que não passa disso. Apenas uma admiração pela palavra pregada, mas que não permitem com que o Espírito Santo transforme isso em relacionamento de vida profundo, sincero, autêntico, transformador com o Criador. O povo adorava a Deus apenas com os lábios, mas não com o coração. Eu penso que esse é um dos grandes problemas também na atual igreja cristã brasileira. Um povo que adora a Deus da boca para fora. Um povo que ama a Deus da boca para fora. Um povo que vai na igreja, mas que não tem uma verdadeira experiência de profundidade, de transformação, de vida, não apenas por ética, mas porque Jesus entrou ali. Tem uma outra história do Novo Testamento que para mim é emblemática nesse sentido. De um homem que certamente ia para Jerusalém, fazia todas as suas obrigações religiosas naquela cidade, mas que tinha um problema de alma muito grave. É a história que nos está contada em Marcos capítulo 10, os versículos 17 a 33, a conhecida história como a história do homem rico. Um certo homem rico se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: por que me chamas bom? Bom só tem um, que é Deus. E aí Jesus começa então a enumerar para esse homem os mandamentos. E Jesus começa a partir do 4º mandamento. Honra pai e mãe. E Jesus diz, tu conheces o que diz a Sagrada Escritura. Honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E Jesus vai mencionando os mandamentos que têm a ver então com ética. E esse homem então estufa o peito e diz assim: Senhor, tudo isso eu tenho vivido desde a minha mais tenra idade. E aí Jesus chega no ponto nevrálgico, no problema da alma daquele homem. Jesus diz: tem só uma coisa que te falta. Vende tudo que tem, dá aos pobres e aí segue a mim. Jesus, com isso, não está querendo ver esse homem na rua da amargura e não está querendo que ele seja irresponsável com os seus bens. O que Jesus está propondo para ele é uma análise de que esse homem, ele está com o coração tomado por um outro Deus. Tomado por um outro Deus que não é o Criador. E facilmente nós reproduzimos isso também nos dias de hoje. E nós até podemos dizer: pastor, mas eu tenho uma vida ética correta. Eu honro pai e mãe, eu não mato, eu não roubo, eu não falo mentiras, eu não cobiço, eu não adultero. Tudo isso eu faço. Tudo isso eu vivo. Essa é a minha vida, essa é a minha agenda, essa é a minha rotina. E mesmo assim, as pessoas podem estar longe de Deus. Sabe por quê? Porque talvez o vir à igreja, o participar da comunidade, o fazer as questões institucionais estabelecidas,
sejam apenas um rito, mas o coração, o centro da alma humana, o centro da vida, o Deus da nossa existência, talvez seja outro. E a história do jovem rico me mostra que eu posso ir para Jerusalém, comprar lá meu terneiro, minha ovelha, fazer o meu sacrifício, ou comprar as minhas pombas, comprar o trigo para fazer o sacrifício. Eu posso comprar, trocar minhas moedas, fazer tudo o que tem que fazer. E mesmo assim, estar com o coração muito longe de Deus. Isso é o que a gente vê muito por aí. Vivemos uma realidade de pessoas que não adoram a Deus de verdade. Que estão em culto, mas não estão em culto de verdade. Que estão na presença de Deus, mas não têm consciência da reverência que isso exige. Porque eu não posso estar na presença de Deus me achando grande coisa. Eu não posso estar na presença de Deus apenas por tradição, apenas porque eu tenho que estar, apenas porque domingo sem culto não é domingo. Muita gente entrou em crise no início da pandemia, quando então houve o lockdown total. Como é que vai ser agora sem igreja? A nossa espiritualidade, a nossa experiência com Cristo, ela vai além do templo. Ela vai além da comunhão. Ela vai além. Porque ela está alicerçada numa vivência de intimidade com o Criador. Está alicerçada não no culto. Eu sinto falta, eu estou com uma saudade enorme da minha comunidade. Eu estou com uma saudade enorme da comunidade do Fundo Canoas, a comunidade do Mosquito e a comunidade do Rio do Sul, que eu não consigo acompanhar tão de perto, mas que faz parte da nossa paróquia. Eu estou com uma saudade enorme. Eu estou com uma saudade enorme dos irmãos das comunidades onde eu fui pastor antes de vir para cá. Eu estou com uma saudade enorme de ver o nosso espaço de culto cheio. Mas eu também sei que é possível viver a nossa espiritualidade sem a igreja, sem a comunhão. Porque a espiritualidade não está atrelada ao templo. A espiritualidade está atrelada a um relacionamento com Deus, algo que tem a ver com o coração, com a alma do ser humano. Me entendam bem, eu não estou dizendo que o templo não é importante. Eu não estou dizendo que vir ao culto não é importante. Eu não estou dizendo isso, não. Mas é muito mais. É tudo mais profundo, é tudo mais intenso, é tudo mais pautado na experiência de vida com Jesus, com o Criador. Minha primeira suspeita do porquê que Jesus se revolta quando ele verifica que o templo virou casa de comércio é porque ele viu que a espiritualidade, que a devoção, que a fé, que a vida com Deus estava em segundo plano. E ali o que valia era o rito, a tradição, o que sempre foi. Uma segunda suspeita do porquê Jesus se revolta diante do fato de ele verificar que o templo virou lugar de comércio. A segunda suspeita que eu tenho é que Jesus vê o templo, o lugar de adoração a Deus, transformado num lugar de idolatria. Primeiro é porque Jesus percebe que o culto se tornou secundário, a experiência com Deus, a espiritualidade, o relacionamento intenso com Deus ficou em segundo plano. A minha segunda suspeita do porquê Jesus se revolta e faz o que faz lá tem a ver com o fato de que o lugar do culto transformou-se num lugar de idolatria. O templo era um lugar muito interessante para aqueles que ganhavam dinheiro com aquele lugar. Era um lugar muito interessante.
de pessoas que ficaram ricas naquele lugar, de pessoas que, vendendo animais, trocando moedas, ficaram ricas naquele lugar. Havia interesses no templo. E quando Jesus então vai lá e põe todo mundo para correr, quando Jesus vai lá e derruba as barracas dos cambistas, quando ele vai lá e grita, aqui não é lugar de comércio, não transformem a casa de Deus em casa de comércio. Com isso ele está comprando briga com poderosos da sua época. Tanto que o Evangelho de João, ele conta os últimos dias de Jesus, aproximadamente uma semana antes da crucificação. Tudo que acontece aqui aconteceu aproximadamente uma semana antes da crucificação, segundo os exegetas. Então, quando Jesus vai lá e bota a ordem na casa do seu pai, ele compra com isso brigas gigantes com pessoas que estavam extremamente interessadas no funcionamento do culto. E Jesus, então, ele verifica que tudo naquele lugar, tudo no templo, girava em torno de dinheiro, dinheiro e dinheiro. Era tudo dinheiro. E ao longo do Antigo Testamento, não só aqui nessa história da purificação do templo, mas no Antigo Testamento, a gente vê que o povo de Deus, o povo com quem Deus havia feito uma aliança, é um povo que constantemente se dobrava à idolatria, constantemente se corrompia seguindo outros deuses. E sabia que muitas vezes nós, luteranos, evangélicos de confissão luterana, nós também muitas vezes somos idólatras? Tu sabia que muitas vezes a gente pode estar aqui dentro da igreja, a gente pode estar aqui ouvindo a palavra, mas ser um idólatra? E ter um outro Deus que não o nosso? A gente pode estar aqui fazendo tudo o que tem que fazer, mas ainda assim, o nosso coração pode ser um coração idólatra. E eu penso que nós vivemos escancaradamente, embora muitos cristãos luteranos, de maneira bem velada, nós vivemos diante de grandes deuses dos nossos tempos. O primeiro deles se chama dinheiro. Dinheiro dá poder. Dinheiro abre portas. Dinheiro dita as normas. Dinheiro dá as cartas. Por isso, tantas pessoas estão em busca do dinheiro. Por isso, nesse momento tão crítico da história da humanidade, não se fala, não se permite, não se quer falar de jeito nenhum em lockdown total, porque tem dinheiro envolvido. O dinheiro move a humanidade. Dinheiro é um Deus. Dinheiro é ídolo. E muitas vezes, eu como cristão, me flagro também sendo idólatra. Porque quando a gente tem dinheiro, a gente se sente seguro. A gente se sente amparado. E a gente se sente, de alguma forma, protegido. A gente vive também a idolatria. A idolatria do dinheiro. Está aqui, vem ao templo, participa, faz parte, se envolve, mas o coração está longe do Criador. Porque ele está tomado por um outro ídolo. Está tomado, melhor dizendo, por um ídolo que não é Deus, mas sim qualquer outra coisa. E aqui na nossa região do Vale do Itajaí, nós temos também um outro Deus que veladamente e às vezes escancaradamente reina entre nós, que é a estética. A gente é uma região de gente bonita. Aliás, o nosso estado como um todo, né? Os paranaenses que eventualmente estão me assistindo agora, os gaúchos também que estão me assistindo agora, eu sei que tem uns e outros aí fora do nosso estado que me assistem, vocês são belos, maravilhosos, mas que o povo catarinense é um povo bonito, isso não tem dúvida. Só que isso se torna muitas vezes um Deus. Isso se torna muitas vezes um ídolo. Isso se torna uma busca louca pela estética. E muitas vezes a gente pode estar aí, participando da nossa comunidade, mas mesmo assim o nosso coração pertencer a um ídolo chamado estética.
E aí a gente poderia ainda falar do sexo também. O sexo é um outro Deus do nosso tempo. Mas não queremos entrar nesse detalhe. Jesus, minha segunda suspeita é que Jesus fica revoltado quando ele vê que a casa do Pai se transformou num lugar de idolatria. Idolatria a deuses. E que os israelitas muitas vezes também seguiam a deuses, outros deuses, esqueciam de Deus e ainda assim estavam no templo para o culto. O tempo que nós vivemos e o texto que nós estamos refletindo é um texto que nos convida a uma avaliação da nossa vida, a uma avaliação da nossa caminhada, a uma avaliação da nossa história. Se Jesus entrasse nos nossos templos, e eu não falo dos templos da ISLB apenas, eu falo dos templos cristãos brasileiros, como é que ele agiria? Como é que Jesus agiria? Será que Jesus, que conhece o coração do ser humano, que perscruta o ser humano, que conhece ele a ponto de separar juntas e medulas, de saber quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça, o que ele diria sobre nossas comunidades? Será que ele pegaria o chicote também? Ou não? São perguntas que eu me faço. Porque são perguntas que são determinantes. Diante dessa... E aí vem uma coisa interessante, vem um detalhe bem interessante dessa história. Diante dessa reação de Jesus, os personagens aqui envolvidos, os israelitas, eles não reconhecem que estão culpados e não dizem: é verdade, Senhor, nós transformamos tua casa em casa de comércio, nós transformamos o templo, a morada de Deus, em casa de comércio. Não. Eles saem, como a gente diz, pela tangente. Eles saem pela tangente quando eles dizem assim: mas quais são os sinais poderosos que tu mostras para fazer o que tu fizeste? Meio que querendo dizer assim: mas quem é tu para fazer o que tu está fazendo? O ser humano ele tem essa característica, essa tendência a sempre de novo fugir do foco do problema, a sempre fugir da situação, a fugir quando ele é confrontado. Por exemplo, muitas vezes numa discussão de família, entre um casal, por exemplo, quando as coisas esquentam e que alguém joga a verdade na nossa cara e a gente não gosta, o que a gente faz? A gente tenta descaracterizar o problema, ou a gente foge do problema, ou a gente muda de assunto, a gente não quer encarar. E aqui, os que viram essa situação toda e que viram a fúria de Jesus, eles dizem: quais são os sinais que tu tens para mostrar? Qual é a tua credencial que justifique o que tu fizeste? Qual é a tua credencial? Quem é tu? Quais os sinais que tu tens para mostrar? E Jesus, então, continua a conversa, mas eu queria me ater a esse detalhe aqui. Quantas e quantas vezes nós, quando somos confrontados pelo Espírito Santo de Deus, quando somos chamados por Deus a uma mudança de vida, nós também fugimos. Nós também saímos pela tangente. Nós também queremos sair de fininho. Quantas e quantas vezes Deus tenta nos atrair, Deus tenta nos chamar para si, o Espírito Santo fala conosco, nos exorta, nos convoca a uma mudança de vida, a mudar atitudes, a realmente avaliar se o nosso coração não é idólatra, e a gente acha um jeito de fugir disso. Porque quando a gente convida o Criador para fazer parte da nossa história, o Criador começa a botar para fora os deuses, começa a botar para fora as minhas falsas crenças, e isso nos dá um desconforto muito ruim. E a gente fica meio perdido, porque a gente diz assim: peraí, mas como assim? Mas se Jesus não tiver acesso à nossa alma, ao nosso coração, e não puder perscrutar, ele pode,
e Ele faz. Mas se nós não dermos livre acesso a Ele perscrutar a nossa alma e limpar a nossa alma e transformar o nosso coração de dentro para fora, nós continuaremos vindo ao culto, participando da comunidade, tendo os nossos ritos religiosos, fazendo as coisas que nós achamos que são certas, vivendo até mesmo uma vida ética, sem, contudo, ter um coração verdadeiramente alicerçado e firmado em Jesus, que é a rocha. Os judeus fugiram do confronto, perguntando pelas credenciais de Jesus. E nós muitas vezes também fugimos de Deus quando nós dizemos assim, essa palavra o fulano tinha que ter ouvido. Não, eu tenho que trazer o fulano para ouvir o pastor porque essa palavra é para ele. Não é para ele também, mas é para mim, é para ti, é para cada um de nós. A palavra de Jesus é para ti, é para mim, é para cada um de nós. E a gente precisa avaliar se de fato o nosso culto tem sido um culto a Deus ou tem sido um rito morto prestado a Deus por um coração que nem conhece a Deus. Eu penso que muitas vezes, os nossos cultos são ritos mortos prestados a um Deus que a gente nem conhece, porque o nosso coração é idólatra. O nosso coração é idólatra. Eu sei de mim. Eu sei o que facilmente se transforma num Deus para mim. Eu sei o que facilmente rouba meu coração. Eu sei o que facilmente rouba a minha vida. E por isso eu oro, Senhor, eu não quero ser dominado por ídolos. Eu quero ser dominado por Ti. E que a minha vida, que a minha ética, que o meu comportamento, que a minha vivência seja reflexo da minha vida contigo e não de um comportamento aprendido. Que a palavra desta manhã, nesse tempo precioso de Quaresma, seja uma palavra que nos desafie a nos questionarmos se o nosso culto acontece por amor a Deus ou por tradição. Nós não nos esqueçamos que nós podemos prestar culto através de um rito morto a um Deus que a gente nem conhece. Meu desejo é que na nossa vida seja diferente. Na tua, na minha vida seja diferente. Não fujamos de Deus e do seu desnudar do nosso pecado. Verdadeira fé e verdadeira adoração é o que Ele deseja. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te acompanhe. Amém. Te convido a uma palavra de oração. Santo Deus, gracioso Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes em que nós também te prestamos culto, sem que o nosso coração estivesse verdadeiramente presente na tua santa presença, em santa reverência a Ti. Muitas vezes, Senhor, tudo não passa de um rito morto a um Deus que a gente nem conhece. Senhor Deus, que a história da purificação do templo seja também para nós, Senhor, um alerta e uma palavra de desafio para uma vida onde nós não te adoremos apenas da boca para fora, onde nós não sejamos como o jovem rico, apenas pessoas éticas, mas sejamos de fato pessoas que verdadeiramente amam a Ti e adoram ao Teu santo nome, por Te conhecerem profundamente e viverem na Tua presença, tomados pelo Teu amor, tomados, Senhor, pela Tua presença. E aí nós vamos ver que a igreja é importante, mas a gente vai poder Te adorar, vai poder viver na Tua presença, vai poder ser um discípulo Teu, um seguidor Teu, sem mesmo ter acesso à igreja. Senhor, oramos também por essa situação da pandemia, pedimos-te, Senhor, que Tu nos permitas, pela Tua misericórdia, Senhor, ver os números baixando novamente, o sistema de saúde dando conta dos doentes,
que nós não vivamos mais dias de colapso, Senhor, no nosso país, mas que nós experimentemos, Senhor, a Tua graciosa presença e cuidado em meio a tudo isso. Cuida dos médicos, Senhor, que estão na linha de frente. Cuida, Senhor, de todos os profissionais da saúde que precisam lidar com adoentados. Dá-nos, ó Deus, a consciência também de perceber que somos parte da solução ou parte do problema. Tudo depende da maneira como nós nos comportamos. Ajuda-nos, Senhor, a respeitar o isolamento, a distância, a respeitar, Senhor, o ficar em casa, se possível, Senhor, e também ajuda-nos a ter consciência de que a higiene das mãos e o uso da máscara é fundamental. Senhor Deus, nós colocamos tudo em Tuas mãos. Nós pedimos por misericórdia sobre a nossa terra, sobre o nosso mundo. Pedimos, Senhor, também que essas vacinas que estão sendo fabricadas e distribuídas sejam efetivas. Abençoa, Senhor, os cientistas, abençoa, Senhor, os médicos que pesquisam, abençoa, Senhor, o desenvolvimento desses imunizantes. Assim, Senhor, nós colocamos em Tuas mãos a semana que temos pela frente. Cuida-nos e guarda-nos, Senhor, em Tuas mãos. Que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo e te acompanhe por onde quer que tu fores. Que o Senhor esteja contigo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Amém. Nós nos encontramos então no domingo que vem. Não sabemos se presencialmente, mas online de certeza nos encontramos. Tudo vai depender aí dos novos decretos que virão ou que não virão. E se tu queres contribuir, se tu queres demonstrar a tua generosidade para com o reino de Deus, no final do culto tem um flyerzinho que é sempre colocado na edição, onde tem a conta, a agência, onde tu podes fazer a tua oferta para a comunidade luterana do Fundo Canoas. A tua generosidade, ela é muito importante para a manutenção da palavra, da pregação da palavra de Deus, do reino de Deus, aqui nesta comunidade e através desta comunidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e nos vemos então na semana que vem. Um forte abraço. Deus guarde a ti. Até.